Olá, boa noite. Como vocês estão? Hoje nós vamos começar a live de lançamento do Insone, A Noite Dentro de Mim. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou tentar convidar aqui a nossa mediadora, a Aniele Beringer, que está tentando se conectar conosco. Esse cenário de pandemia do novo coronavírus, ele impôs muitas restrições ao nosso cenário atual, né? Então, o que normalmente seria um lançamento presencial acaba por ser impossibilitado neste cenário de pandemia. Deixarmos de começar um novo caminho e trilhar uma nova jornada. É com muita alegria que eu recebo a Aniele Berenguer. Olá, Anne, boa noite. Você tá me vendo? Então, assim, vendo e te ouvindo. Ah, tá. Eu não tô me Você vendo. consegue me ver? Eu consigo te ver, só não consigo me ver. Ah, você não está conseguindo se ver? Que bizarro. Eu- A sua câmera está um pouquinho escura, mas estou conseguindo te ver. Tá tranquilo aqui. Tá bom. Então vai ser um me ver E mesmo. aí, tudo bem com você? Tudo sim. Ai, tô muito feliz de poder estar aqui com você, para poder fazer esse lançamento da sua live, o lançamento do seu livro, Insone. Muito contente, assim, por esse momento, né? Principalmente por ter acompanhado você e a sua trajetória desde a sua adolescência, né? Que a gente se conhece desde a adolescência. E desde lá você acompanha os seus textos, né, suas poesias, e assim poder estar aqui, né, no lançamento do seu livro, poder de poesia, assim, eu acho que eu sinto que é muito significativo. É muito bonito poder estar aqui com você, assim, eu acho que é um momento muito importante, né, poder deixar registrado esse lançamento, apesar da gente estar nesse período de pandemia, né, nesse contexto, mas a gente está podendo fazer isso. Com E faz tempo que eu certeza. te vejo, pelo menos não. Assim, agora dá para ver virtualmente. É verdade. A pandemia ela impôs essa impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, mas isso não nos impede de fazer os ritos que são positivos e que nos são benéficos, como o lançamento desse livro. Nossa amizade, quem me conhece um pouco sabe que é uma amizade muito cara, você é uma pessoa muito importante em minha vida. Nosso primeiro contato, como você falou, foi através da poesia. A sua primeira poesia foi escrita para mim, então isso é um gesto muito bonito. E isso nos aproximou muito e hoje eu poder lançar o Insone acaba que é um produto também desse processo de vivência e do incentivo dos meus amigos. Eu sou muito grato a todas as pessoas que ao longo da minha trajetória têm contribuído para que o Insone acontecesse. Eu me sinto muito honrada, muito feliz pela confiança mesmo de poder estar aqui mediando esse lançamento. E realmente, assim, tipo, minha primeira poesia foi inspirada em você. Eu até gostaria de lê-la aqui agora, assim, só para mostrar você nessa. Eu sinto como um fechamento de ciclo mesmo, de a gente estar aqui iniciando o seu lançamento, eu te conheci e a gente se aproximou por uma poesia, então poder ler ela aqui acho que é importante. E também para a gente iniciar esse bate-papo, né? Pra poder conversar um pouquinho sobre o livro, sobre o seu processo de escrita. Então, deixa eu ler. Vocês estão me vendo bem, né? Porque eu não estou me vendo, Estamos. então eu não sei. Você está Ah, bem tá, clara. pronto. O nome da poesia é O Menino. Alguns dirão louco, insano, irritantemente anormal. No princípio, eu também diria. Até hoje digo. De fato, ele é anormal, além do normal, excepcional, único. Ele usa palavras, sabe como dizê-las, sabe como escrevê-las, mas será que sabe como senti-las? Ele tem o dom, partindo do pressuposto da morte, da alma, do Deus, medo do desconhecido, medo do menino? Mas é só um menino. Não, é mais que um menino. Inclassificável, como seus pensamentos. Cruel, prepotente, genial? Talvez. Um megalomaníaco? Será? Quem saberá a verdade dentro dele? Talvez nem ele mesmo. Mente complexa, alma vazia, só um menino, mais que um menino. É esse menino. Aplausos para o menino. Essa poesia é
Ela é muito importante para mim, tanto é que integra o meu Insone. Ele tá lá na última capa do Insone. Ele é colocado como tá lá no fundo. Então, é muito importante esse texto, essa poesia, ela é muito bonita e muito me descreve, né? Porque esse processo de significação do eu, da busca pelo eu, esses sentimentos controversos e tão marcantes, eles são marcas da minha existência e são marcas que estão no Insônia também. O Insônia é um livro muito inquietante nesse sentido. Ele flerta com a noite, ele parte desse princípio que estar no mundo não necessariamente é uma coisa boa e tá tudo bem ser assim. A gente não precisa viver nessa política quase doentia de que estamos bem o tempo todo e que tá tudo bem estarmos bem. Isso é uma lógica que adoece as pessoas, na verdade. Então, é muito importante, essencialmente, que haja um livro que fale sobre isso. Eu acho que o momento que o Insônia é lançado é muito importante, porque nesse momento de pandemia, estamos todos adoecendo. Existe um momento de tensão mundial. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão à flor da pele. Então, Sim. apesar deste cenário, que é um cenário muito difícil, as pessoas não falam sobre isso. A gente não fala sobre mal-estar, a gente não fala sobre tristeza, a gente não fala sobre melancolia, a gente não fala sobre ansiedade no nosso dia a dia. E nós sentimos tudo isso. E quando a gente sente isso, a gente não tem um lugar que a gente possa eventualmente expressar esses sentimentos, a gente acaba se sufocando. E esse sentimento de sufocar, ele adoece as pessoas. É assim que os transtornos psiquiátricos eles começam. É assim que, no final das contas, as pessoas desenvolvem uma doença mental, porque elas não falam no seu cotidiano daquilo que é essencial, daquilo que é mínimo e que poderia ser falado no cotidiano com os amigos e aberto, escancarado mesmo, para trazer uma significação e para tentar extrair algo de positivo. Acho que nesse momento estamos todos ansiosos com o futuro, já que é tudo tão incerto. Então, o Insônia ele vem num bom momento. Ele vem para mostrar que está tudo bem estar mal e que isso não impossibilita a vida. Que você tem momentos de tristeza, você ter eventualmente depressão, como é o meu caso, que historicamente, desde a minha adolescência, tenho depressão. Você ter uma doença mental não vai te limitar a ser improdutivo ou ser incapaz ou ser uma pessoa que não pode eventualmente ser alguém no mundo, pode ocupar seu espaço na sociedade, porque você pode. A verdade é que Sim. você pode. Sim, exatamente, assim, eu enquanto estudante de psicologia, realmente eu sinto o quão a gente precisa falar, né, até como uma forma de elaborar, de sentir, de poder reconhecer o que a gente está sentindo. Então, o quão é importante dar vazão, né, a esses sentimentos e você escolheu a arte, né, a poesia como uma forma de fazer isso, que é uma forma tão bonita e que toca tantas pessoas. Então, deixa eu te fazer, eu fiz algumas perguntas para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o livro, para que as pessoas que estão aqui, né, temos algumas pessoas, possam conhecer um pouquinho mais, né, sobre o processo de criação do livro e sobre você mesmo. Então, sobre o insônia, assim, pensando no título, né, da sua obra, Insone, A Noite Dentro de Mim. Aí eu fiquei pensando qual seria a relação, a sua relação com a insônia, né, que é esse fenômeno noturno, que foi escolhido, né, para representar o seu livro, ele está no título do livro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Então, antes de eu responder a sua pergunta, Anne, eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que estão presentes. Eu estou muito feliz com esse auditório. É um pequeno auditório cheio aqui, com cerca História. de 30 pessoas. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Estou vendo as mensagens todas que vocês estão encaminhando, tentando acompanhar. No final, a gente pode até abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Hum, Então, obrigado, por vocês estarem aqui hoje. Isso é muito importante para mim, realmente. Cada presencinha dessa é muito importante. Então, te respondendo. O Insone, ele recebe esse título porque, como uma pessoa que tem depressão, é muito comum que as pessoas tenham depressão ou tenham dois sintomas muito comuns, ou sono excessivo ou ausência de sono. No meu caso, eu sofro de insônia. Por volta de 2015, foi um período da minha vida que eu quase não dormi. Eu não conseguia dormir à noite. A minha mente, ela não me permitia dormir. Eu tinha muitas questões, muitos pensamentos, muitas questões existenciais e que me impossibilitavam de dormir à noite. E quando eu não conseguia dormir, eu me perguntava: eu devo ficar na madrugada simplesmente submerso nessas emoções, totalmente entregue a esse caos? A minha resposta foi não.
Aí eu encontrei, através da poesia, uma forma de acalentar os meus sentimentos. Muitas vezes eu conseguia dormir depois de escrever uma poesia. E por muito tempo eu só consegui, de fato, dormir depois de escrever uma poesia. Então, o Insone, ele recebe esse título porque ele marca um período da minha vida. Ele marca uma época em que eu não conseguia dormir. E que a minha fragilidade emocional, a minha depressão, ela me impossibilitava, de fato, de dormir. Mas, apesar de não dormir à noite, no outro dia eu acordava, eu tinha uma vida, eu tinha um IFBA, eu tinha o estágio, eu tinha as atividades, eu tinha os projetos, eu tinha toda uma vida para administrar. Então, não dormir à noite era algo muito marcante. Foi algo muito marcante. E nesse período de Uhum. pandemia, a insônia ela tem voltado, o que tem me preocupado, porque eu voltei a dormir e estava tendo sono há algum tempo. E minha relação com sono sempre foi muito controversa, porque mesmo quando eu durmo, normalmente meu sono eu acordo muito cansado. E nessa época que eu escrevi o Sony, para mim foi muito importante nomeá-lo assim, porque eu senti que ele era a representação de um período e de um período que estava findando. Porque quando eu finalizei ele, já estava em processo de superação desse período em Sony. Então, a noite dentro de mim é porque durante todas as noites em que eu estava imerso nesse sentimento, imerso nesse caos, eu eventualmente conseguia construir e conseguia expor as questões que estavam me tirando do sono, as questões que me faziam insônia. Isso foi muito importante para mim. Sim, e a expressão, né, desse momento e desse período da sua vida. Então, acho que é importante, né, poder fazer isso, poder ter essa representação, né, em um livro, desse momento que é difícil, né, mas que pode ter sido colocado e expressado dessa maneira. E escrever, né, assim, desde que eu te conheço, você escreve, a gente te conhece, eu te conheço tem um tempinho, e então eu acho que a escrita faz parte, né, da sua história. Mas eu quero saber como é que começou isso, como é que se construiu essa relação entre você e a escrita. Então, a minha escrita, ela realmente é um pedaço de mim. Quem me conhece sabe que escrever é essencialmente o que eu faço e a forma como, eventualmente, eu me relaciono com o mundo. Eu consigo expor muito do que eu não consigo expor verbalmente ou na minha prática cotidiana, eu consigo expor através da escrita. E a poesia, ela é uma dessas formas de exposição da minha afetividade, das minhas emoções, da minha racionalidade, de muitas questões que me circundam. Porque eu parto desse lugar que a nossa realidade é uma realidade muito complexa. Então, existe muito a dizer, existe muito a analisar. A gente nunca consegue dar conta de tudo. Por mais que a gente pense, por mais que a gente estude, por mais que constantemente a gente esteja tentando encontrar respostas na realidade, a gente sempre vai ter mais dúvidas. O caminho que marca a minha existência, e acho que de todos nós, é essa busca constante pela maturação do eu e da busca pela compreensão da realidade. Então, a escrita ela sempre foi muito importante para mim. Na época do IFBA, e eu estudei no IFBA, no Instituto Federal da Bahia, eu me formei como técnico em automação industrial lá, eu tive meu primeiro contato com extensão universitária. E a Uhum. extensão foi algo que mudou a minha vida, porque, diferente da pesquisa, que você normalmente faz a análise de um objeto e que esse objeto pode estar ou não atrelado à realidade, a extensão ela tem que estar associada com a prática social. Sim. Você tem que sair dos muros da universidade, você tem que sair dos muros é, do seu contexto acadêmico e tem que se relacionar com a sociedade. E isso sempre foi muito importante para mim, porque através da extensão eu encontrei muitas respostas. Eu comecei a me inquietar com muitas questões. E me Uhum. inquietando com essas questões, eu tentava encontrar de alguma forma respostas, tentava encontrar soluções, eu tentava encontrar formas de intervir na realidade. E quando essa intervenção finalizava, eu aprendi que era muito importante que divulgássemos. Então, eu escrevia, eu publicava artigos, eu participava de congressos. E esse processo de participar de congresso, de viajar ao Brasil para apresentar esses trabalhos, para demonstrar um pouquinho dessas intervenções, que por mais que sejam numa comunidade ou para um grupo de pessoas pequeno ou não, e fazia uma diferença, porque uma vida que é mudada é uma vida que é transformada. A gente não pode minimizar o poder da extensão universitária nesse sentido, porque ela é capaz de Sim. transformar a realidade das pessoas. E a extensão, ela me trouxe essa possibilidade de aprimorar a minha escrita. Então, o primeiro contato que historicamente eu tive com a escrita foi o contato acadêmico mesmo, que foi através dele que eu fui maturando a minha escrita. As minhas poesias, elas têm uma linguagem muito metafórica. Você tem o uso de palavras que não estão necessariamente sendo usadas no dia a dia, no senso comum. Então, essas palavras elas foram sendo obtidas à medida que eu fui pesquisando, à medida que eu fui escrevendo, à medida que eu fui aprendendo
novos conceitos, novos significados que eu fui aprimorando o meu processo de escrita e eu fui aprimorando também o meu processo de viver. Porque é inevitável que à medida que você vai escrevendo mais, você vai se aprimorando também enquanto indivíduo. Isso é o mais marcante. Eu acho que a minha escrita, ela evolui à medida que eu vou evoluindo enquanto ser humano, enquanto a minha prática social, ela vai progredindo também. Então, a escrita sempre foi muito cara para mim. Ai, que legal. Assim, da sua fala, eu destaco, né, tipo, a importância, né, do Instituto Público, né, do Instituto Federal, que também te proporcionou, né, essa oportunidade de fazer extensão e pesquisa, né, que é algo que não acontece normalmente muito, então a importância, né, de ter esses espaços, a oportunidade de ter esses espaços para desenvolver talentos, né, realmente, Com que a gente certeza. tem. E nesse Tá? sentido, perdão pela interrupção, é um grande privilégio o fato de, no meu ensino médio, eu ter podido ter feito extensão universitária. Sim. É um grande privilégio o fato de eu ter estudado nos melhores colégios públicos do estado da Bahia. E o IFBA, ele, no momento que eu estudei no IFBA, ele proporcionava as viagens para fora do estado, as viagens para fora do país, como colegas nossos fizeram. Então, Uhum. no final das contas, são possibilidades, foram privilégios que eu obtive por estudar no IFBA e que no final das contas não é algo que todas as pessoas têm acesso. Sim, Então, a minha escrita ela cresceu e ela amadureceu muito também devido a essa interação acadêmica que sempre foi muito marcante na minha trajetória. Eu sempre fui muito apaixonado também pela escrita e à medida que eu fui pesquisando, eu fui criando gosto. E isso também foi uma grande questão para mim, porque quanto mais eu estudava, mais eu gostava de estudar. E gostar de estudar, no final das contas, faz uma diferença muito grande no processo. E isso me lembra o meu querido professor Justino, agora falecido, que foi o meu primeiro orientador, meu grande incentivador. Eu acho que eu não podia deixar de falar dele, porque se eu tive sim. contato com extensão, se eu tive contato com pesquisa, se eu publiquei trabalhos, tudo isso se deu graças ao trabalho dele. E é graças ao incentivo dele, que foi uma figura muito importante para mim, junto com o professor André Bittencourt, ambos do IFMA. É muito importante a gente ter essa base, né, e esse incentivo. Aí pensando assim no Stone, que ele não é o seu primeiro livro escrito. Assim, quem também te conhece sabe que você já escreveu outras obras. E aí queria saber, né? Tipo, ele não é o seu primeiro livro escrito, mas ele é o seu primeiro livro publicado, até já divulgando, fazendo marketing. Stone está aí nas redes, está na Amazon, é, por versão e-book, está no Clube dos Autores por versão impressa e física. Já divulgando, gente, compre. E aí eu queria saber, né, por que agora, porque nesse contexto, é, publicar justamente o Insone entre as suas obras. E agora, e por É que o muito Insone? uma pergunta muito curiosa, porque Jason é ótimo. Como estão aqui Óbvio no que chat vocês... agora, meu amado Jason. Obras que estão à Ai, espera de um gente. milagre. Por que a espera de um milagre? De fato, Anne, esse não é o meu primeiro livro escrito. O meu primeiro livro, em verdade, foi a saga que eu escrevi em 2012. É um mini livro. Esse foi a minha primeira. A saga se chama Saga porque foi uma saga introspectiva que eu vivenciei. Em Uhum, 2012 foi quando eu tive o diagnóstico de fibromialgia, que é o estado de dor crônica que a minha existência está acometida. E quando eu tive o diagnóstico de fibromialgia, eu não lidei bem com isso. Eu acho que ninguém lidaria bem com o fato de que iria conviver com a dor até o último dos seus uhum, dias. Então, eu passei por um processo de introspecção muito forte, e esse processo de introspecção resultou no Insone, perdão, na saga. A saga, então, foi uhum. meu primeiro livro. Quando eu terminei a saga, eu diagramei, construí, imprimi aquela coisa bem amadora, mas assim, cheia de amor, cheia de afeto. Eu escrevi os poemas à mão e depois eu transcrevi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Houve uma pequena queda de conexão. Eu vou Tudo bem, retomar pode minha continuar. fala só para a gente não ter perdido o fio da meada. Beleza. Depois que eu escrevi a saga, eu criei um blog chamado Devaneios Inconstantes. O Devaneios Inconstantes era um blog que eu publicava poesias e publicava textos e falava das minhas questões, falava de
de tudo que me acometia, desde o meu celibato castidade, que à época eu era celibato casto, até o fato de eu não beber e de não ter um apreço muito. Ah, que ótimo, Hugo. Voltou. Jason tá avisando que voltou também. Minha Ah, gente, voltou. voltou, Todo mundo voltou. tá me ouvindo então agora. Eu acho que realmente teve uma desconexão Uma aqui, mas pequena. feliz que vocês continuaram mesmo depois dessa É, travadinha. estamos firmes, 28 pessoas. Grata por Foi todo mundo estar aqui. ótimo. Obrigado pela presença. Obrigado por confirmar. Pois bem, quando eu publiquei o Insone, perdão, a saga, então eu criei o blog Devaneios Inconstantes e fui alimentando ele, alimentando ele. Chegou num ponto que eu decidi que não queria mais alimentar o blog. Quem me conhece Já sabe que eu deu. sou amo os meus projetos, eu vou até o determinado ponto, e em determinado ponto eu entendo que eles estão superados, que a pessoa que Uhum. eu sou já não é mais contemplada por aquilo. Isso aconteceu com o meu blog Devaneios Inconstantes. Então eu decidi que na morte do meu blog, que o Saturno lembra dele, minha querida amiga Saturno lembra perfeitamente do Devaneios Inconstantes, Uhum. eu fui lá e fiz o quê? Desativei o blog. Escrevi um Uhum. texto, fim, e dei fim ao blog. Em seguida, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi o Devaneios Inconstantes, Quando o Vazio Busca a Alma. Ele é estruturado em 7 partes, e essas 7 partes falam do meu eu, e é um livro muito pessoal, muito, muito pessoal. Eu falo de mim num grau de pessoalidade muito acentuado. Eu abordo questões que são muito íntimas minhas e que são do meu interior. Eu, inclusive, na Uhum. introdução, falo que esse livro pode servir de manual de acesso à minha alma. Então, quando eu terminei o Devaneios Inconstantes, aquele tempo eu era adolescente, isso era 2012, 13, 14. Foi um processo para escrever ele. E eu escrevi a introdução do Devaneios Inconstantes às vésperas de uma prova de matemática, inclusive. E Caramba. então eu vi isso lá no meu Devaneios. Eu estava às vésperas de uma prova de matemática fazendo poesia. Melhor Conhece, incentivo. a prova de matemática era um momento na vida do estudante do IFBA. Então, Uhum. foi muito marcante escrever em meio àquele momento de prova, de avaliação, diagramar um livro, fazer ele acontecer, porque era o que eu queria fazer. Então, eu construí ele, mas eu não quis publicá-lo. Eu imprimi bonecas dele, imprimi algumas versões e dei essas versões para pessoas próximas. A Aniela, inclusive, recebeu uma delas. Meu Jason recebeu. estoque. Olha só o Devaneios Inconstante. Esse aí mesmo, esse é o Devaneios Inconstante. A boneca do Devaneios. Então, foi muito importante para mim, porque as pessoas que receberam ele, todas elas me deram feedback sobre o Devaneios Inconstantes. E eu não tive coragem de publicar ele. Eu achei que ele era muito íntimo. E eu continuo pensando isso. Ele é um Uhum. livro muito intimista. Aí, resultado. Depois disso, assim que eu terminei o Devaneios Inconstantes, eu comecei a escrever o Insônia. Eu estava nesse período de insônia, eu estava nesse período inquieto para mim. Então eu comecei a escrever poesia, poesias, poesias. Eu escrevia dessas 3 poesias na madrugada insônia. No final, selecionei as que eu julgava pertinentes, as que estavam enquadradas dentro dos 6 conceitos que eu estruturei o livro. Pensei numa sequência lógica, pensei num emaranhado de poesia. Ele tem um cadenciamento. Você vai da primeira à última, existe uma sequência lógica, existe Uhum. assim, eu costurei, eu costumo dizer que eu costuro os meus livros muito bem. E, inclusive, um dos processos mais demorados é esse processo de costura. E com o Insônia foi muito isso. Nessa noite dentro de mim, eu encontrei muita coisa. Porque os meus livros são muito introspectivos. Eles falam da minha existência, mas ele fala de questões que não são só minhas. São questões de qualquer pessoa que legitimamente sofre, de qualquer pessoa que legitimamente tem anseios, que tem questões que são mal resolvidas e que precisam de resolução. Então, esse contato constante com o próprio eu, ele é muito importante. E eu entendo que ele também é um lugar seguro para as pessoas que querem sofrer. Isso é muito importante, porque é necessário sofrer. Eu acredito nisso, que o sofrimento é uma parcela necessária do processo de crescimento e de amadurecimento da existência. Não é trivialmente é, a gente não pode sofrer, como as pessoas hoje em dia insistem em falar que tá tudo bem, desde que você não esteja. Gente, tá tudo bem, tá mal. Isso acontece. Tem dias que a gente não tá produtivo. Tem dias que a gente tá extremamente devastado. E no final das contas, a gente precisa de tempo para absorver isso. E o sofrimento é uma etapa importante para absorver essas coisas, para absorver essas mudanças. Quando eu terminei, então, o meu Insone, e por volta de 2018, eu me apaixonei, veio o meu primeiro amor. O meu primeiro amor foi muito marcante e emblemático para mim.
porque eu nunca tinha amado na minha vida, eu era celibato casto até então roubaram meu coração. Eu costumo dizer que fui vencido pelo afeto. E me ser vencido pelo afeto, eu vivi uma relação muito controversa, no sentido de nunca ter amado alguém, então não saber como amar. O meu excesso de intensidade foi muito nocivo e problemático, e isso se tornou um excesso. E isso fez o processo de ruptura com o meu primeiro amor fez com que eu escrevesse poesias. E essas poesias eu dei o nome a elas de cinza. Eu escrevi do cinza 1 até o cinza 20, que representa a primeira vez que eu senti que o meu coração estava se tornando cinzas, até quando de fato o meu coração se tornou cinzas e o meu primeiro amor entrou em processo de superação. E foi muito importante para mim escrever essas poesias, porque o livro Cinza, como as cinzas do meu coração, é o meu terceiro livro. Eu pretendo publicar ele. Eu Hum, transformei em podcast poético, isso é muito legal, porque até então eu não tinha tido experiência de publicar os meus livros. Então eu publiquei o Insone como e-book primeiro pela Amazon, e em seguida eu uhum, pensei, agora que eu já publiquei ele, por que não publicar também o meu Cinza? Então eu comecei a publicar os poemas do Cinza. E quando eu comecei a publicá-los, para mim foi muito importante publicar eles, porque eu lancei eles em formato de podcast. E a abordagem desse podcast poético, e é uma coisa que para mim era rara, porque eu nunca tinha visto um podcast poético. Eu nunca vi alguém gravar poesias e disponibilizar para as pessoas acessarem em suas casas. A experiência da poesia, normalmente contemplativa, é você estar num sarau e as pessoas recitam a poesia, ou vocês estão em outro espaço e você recita a poesia. Você não tem esse momento de contemplação sozinho. Você com seu fone em casa e você tem a minha voz recitando um poema. É uma experiência diferente. É uma uhum. experiência que é criada pela tecnologia, é uma experiência nova. E eu decidi que o Cinza ele deveria vir nesse formato de podcast. Então eu tenho lançado ele. Atualmente lancei o Cinza 18. Faltam só dois para concluir o Cinza. Eu estou me Hum. preparando espiritualmente porque os poemas cinza são muito carregados de emoção, eles são muito importantes para mim. E é muito importante que, quando eu os recite, eu faça de uma maneira minimalista e de uma maneira muito simples, que foi um estilo que eu adotei. Com exceção do Cinza 16, que tem uma carga emocional muito maior e que propositadamente ele foi narrado com um tom mais dramático. Os demais todos são um tom muito sóbrio, muito minimalista. Então, quando eu finalizar o lançamento do Cinza, provavelmente em 2021, eu devo lançar o livro Cinza como as cinzas do meu coração. Devo lançar ele em formato de e-book, como o Insone também, em versão física, também mais menorzinho. O Insone, pela Clube dos Autores, ele tem formato A5, e pela Amazon, ele está nesse formato aqui. E eu tenho uma cópia física do Insone Hum. um pouquinho maior que um A5. O Insone, inclusive, é muito interessante porque dá para comprar ele fisicamente em duas versões. A primeira pela Clube dos Autores, que é em formato A5, que é menorzinho, e essa versão aqui que é maiorzinho, que é o tamanho de um livro padrão americano, basicamente, que é pela Amazon. O único ponto é que quando você compra ele pela Amazon, ele vem dos Estados Unidos. Ou se compra ele do Japão, ele não é fabricado no Brasil. Aí por isso eu lancei agora, estou lançando agora oficialmente o Insone em terras brasileiras e como forma de acessibilizá-lo aos meus pares, né, as pessoas próximas, porque é muito, para mim foi um processo muito novo publicar um livro e eu acho que torná-lo acessível no final das contas era importante, era uma etapa muito necessária do processo. E assim, você falando, né, assim, toda essa trajetória, né, porque é uma trajetória literária de você ter escrito tanto essas suas obras e cada uma por um momento e por um estágio da sua vida, assim. Muitas pessoas comentando, né, sobre o podcast ser inovador e de ser uma ótima experiência. Eu tô lendo aqui enquanto você estava falando. E é isso, assim, de você estar podendo publicar. Eu entendo também o fato de, enquanto escritor, escrever coisas que são mais íntimas, às vezes ter é difícil, né, publicar dessa forma algo que seja tão íntimo também, mas o quão o Insônia, né, pode ser publicado e agora tá aí para as pessoas lerem, ter essa parte, né, de você e da sua história e também estar por vir o cinza, então isso já é muito importante. E pensando Sim. assim, mesmo nessa sua trajetória, né, e o quão a gente, enquanto pessoa mesmo vai amadurecendo, vai crescendo, eu sinto que a nossa escrita também, né, a gente, quanto escritores, a escrita também vai amadurecendo, e se das suas obras você consegue sentir, né, a diferença da relação, né, entre as obras, se você conseguir sentir uma mudança na sua escrita, na sua forma de escrever. Então,
A querida professora Zilda está dizendo que está aguardando o livrinho dela chegar e eu fico muito Ah, feliz que quando essa pandemia passar eu vou fazer questão de fazer uma dedicatória com letra legível, pro. Porque quem me importante, conhece Vitor. sabe que a minha letra é uma tragédia. Apesar de eu É. escrever muito, a minha caligrafia, ela é terrível. Então tem que ser em letra legível. O presente o É, livro e o presente a letra legível. professora Sandra Carneiro também está aqui presente. Um grande abraço para ela. E no final das contas, respondendo a sua questão, a minha escrita, ela tem passado por uma evolução assim muito significativa, realmente significativa, porque quando eu comecei a escrever, eu escrevia como forma de abrandar a minha emoção. Eu me sentia muito triste, eu me sentia muito angustiado, eu me sentia muito deprimido, eu não sabia a origem desses sentimentos, então eu escrevia. E eu escrevia de maneira muito a expor essa emoção. Então, agora os comentários estão chegando no Eu chat. sei. Eu estava falando a sua linda letra, Vocês Vitor. são Emily, vai ter dedicatória no seu também. Hum. Eu assino faço o autógrafo e coloco dedicatória com a maior alegria do mundo, porque cada um de vocês são muito importantes para mim. Cada pessoinha dessa live é muito importante para mim. Eu tô aqui vendo os comentários, estou todo empolgado. É, de alguma Você é forma, muito importante para todos eles. Olha aqui esse público, essa rede tá aí te é acompanhando. verdade, isso é muito importante. E que bom que vocês gostaram do e-mail. Foi feito com muito carinho. Anne, inclusive, contribuiu imensamente, brilhantemente com contribuições para a redação desse e-mail. Um e-mail que foi escrito com muita sensibilidade, com muito carinho, para convidar cada um de vocês para participar dessa live. E eu fiz questão de convidar as pessoas que passaram pela minha trajetória e que, de alguma forma, foram próximas de mim ou que tiveram contribuição no meu caminho, as pessoas do IFE, as pessoas da UNEB, as pessoas de fora do contexto acadêmico e que estão aqui presentes hoje. E muito me alegra que vocês estão aqui nesse momento. Então, voltando à questão, né, que no final das contas, o, a minha poesia ela foi então avançando. No início, como eu escrevia como forma de acalantar, eram versos livres, eram versos descompromissados com a métrica, eram versos que queriam expor uma emoção. E o Devaneios Inconstantes tem essa marca muito forte. Quando eu leio Devaneios, eu sempre me pego percebendo que são sentimentos muito fortes, são sentimentos muito viscerais. Não que o Insone não seja assim, porque o Insone também é assim. Quando eu escrevia na madrugada, haviam poesias que foram feitas sobre um ângulo muito doído e para expor um sentimento muito inexorável. A minha depressão sempre foi um sentimento muito inexorável, a minha solidão sempre foi um sentimento muito inexorável. E ressignificar essas emoções, ressignificar a solidão, ressignificar a depressão, não romantizá-las, porque nunca tive a intenção de tornar os meus sentimentos negativos como algo bonito, não é isso, Uhum. mas que são naturais, entender que esses sentimentos fazem parte da condição humana e que, fazendo parte da condição humana, eles são parte fundamental de mim. E que eu preciso entendê-los, eu preciso confrontá-los, eu preciso me relacionar com eles. Porque se eu não me relacionasse com a minha dor da fibromialgia, com a minha dor física, eu não conseguiria estar aqui hoje. Porque o meu corpo está em dor constante. Nesse momento eu sinto dor em tantos lugares diferentes que eu não conseguiria nem enumerar. E se eu não entendesse que eu viveria sim, que essa dor iria me acompanhar e que eu precisava lidar com ela, eu dificilmente iria conseguir coexistir. Eu não conseguiria viver eventualmente. Eu falo disso, inclusive, no Cinza 4, que a minha vida são cinzas e dores. Os meus versos, à medida que a gente está aqui conversando, sempre vem um verso na cabeça de alguma poesia. Sim, sim. Eu já escrevi sobre tantas coisas, já falei sobre tantas as minhas emoções, e que, no final das contas, elas estão sempre muito marcantes em mim. Elas são muito marcantes em mim. Então, minha poesia foi evoluindo com o passar do tempo. À medida que eu fui me tornando mais. Que eu fui entendendo que a poesia era uma expressão que eu me identificava. À medida que eu conseguia gostar de fazer poesia, eu também quis aprimorá-la. Então, eu passei a dar outros significados, não só a exposição dessas emoções, mas também a exposição da minha racionalidade, dos meus conceitos, da minha ideologia. Porque eu sou uma Uhum. pessoa que tem ideologia muito clara e eu acredito em muitas coisas. Esse modelo de sociedade, o fato de nós nascermos em sociedade é a maior limitação da condição humana. O fato de vivermos em sociedade, sermos obrigados a conviver socialmente com outros indivíduos, aprendermos uma cultura, aprendermos uma linguagem. Isso é muito sufocante de uma perspectiva existencial. Você não tem outra saída. Você não tem um caminho de não se comunicar.
você não tem um caminho de não coexistir culturalmente com esses sujeitos. Então, com outros sujeitos, viver em sociedade, portanto. Essa jaula social, ela sempre me inquietou. Então, no Insone, quando, por exemplo, na artificialização da contemporaneidade, que é o conceito 5 do meu Insone, quando eu vou abordar as questões em torno da artificialização da contemporaneidade, eu faço uma crítica muito ferrinha. E essa crítica foi feita de maneira muito racional. Então, nesse sentido, a minha poesia ela passou por um refinamento maior. E nessa experiência de fazer podcast, inclusive, recentemente no curso Mostra em Casa, do curso de Relações Públicas, da professora Nádia, do professor Cláudio e da professora Kátia, promovido pelo Colegiado de Relações Públicas, que a professora Zilda atualmente coordena, eu fiz um podcast poético da Cantiga Animal que abre esse conceito 5. E a Amanda, que está aqui com a gente agora, Amanda Oliveira, ela se voluntariou a recitar o poema junto comigo e contribuir com a sonoplastia dele. E a gente produziu o podcast poético do Cantiga Animal e ficou uma experiência completamente diferente dos outros podcasts do Cinza, que era o podcast que eu estava fazendo. É uma experiência muito inovadora nesse sentido, porque a gente tem os animais, porque a Cantiga Animal é um poema quase teatral. São atos. E nesses atos que vão da introdução, 3 atos de conclusão, você tem animais falando, porcos, cupins, formigas, você tem os abutres e você tem os cães. E nesse momento em que esses animais falam sobre a sociedade, eles comparam qualidades animais com qualidades humanas e eles falam que essas qualidades, em verdade, não são qualidades dos animais, mas são defeitos da humanidade e fazem uma crítica muito assertiva. A gente insere a sonoridade desses animais, a gente coloca eles no fundo. Tem os meus cães latindo e é muito problemático porque o meu cachorro, o Shimaru-Gin, ele tem um latido muito forte. E você tem o início ele no início desse ato, ele latindo ferozmente, isso quebra muito com o ato anterior. Isso é muito importante. Essas intervenções poéticas e que a Amanda, com a sensibilidade musical dela, que sensibilidade musical fantástica, que ser humano brilhante ela é. Assim, a sensibilidade poética dela foi muito significativa para a construção desse podcast. Então, a minha poesia tem avançado. E ela tem avançado à medida também que eu vou ouvindo e eu vou entendendo a partir da vivência das outras pessoas. Uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, duas, na verdade, é o meu amigo Jurandir Ferraz, que ele é um poeta brilhante, 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 brilhante. E ele acompanha minha poesia há anos, junto com o Igor Bastos. E os dois, eles sempre escutaram com muita atenção a minha poética, e sempre leram com muita atenção. E grandes comentários nasceram de lá. O meu refino poético, se hoje eu consigo escrever poesias que têm uma sofisticação linguística, uma complexidade, um conceito atrás daqueles versos, é porque eles em muito contribuíram. Então, assim, eu sou muito grato pelas minhas relações nesse sentido. Sou muito grato às pessoas que, historicamente, têm contribuído para que a minha poesia se torne cada vez melhor. Porque o processo da minha poesia, ela avançar e ela se tornar uma poesia cada vez melhor, e eu entendo que minha poesia tem avançado, modéstia à parte, que comparado ao meu Devaneios Inconstantes, que eram poesias para extravasar uma emoção, hoje a minha poesia ela tem um significado muito claro, ela carrega uma força muito clara, e isso é muito bonito. Ah, é muito importante, né? Você. Tem muitas pessoas aqui. Tem irmão dizendo que consegue identificar o latido dele. Então, eu acho muito importante a gente conseguir, né, reconhecer, né, e visualizar, identificar o crescimento da obra, a evolução da obra, de você também identificar nas pessoas, né, que te ajudaram, que contribuíram para isso, né, para você estar evoluindo e crescendo e contribuindo com o seu trabalho. Isso é tudo muito importante. Então, você comentou já um pouquinho, né, do como a depressão, né, e a fibromialgia têm te acompanhado. Aí eu queria saber, né, como... E você até comenta no post que é um acalanto, né, para a depressão, né, a escrita. E de que forma, né, a doença tem influenciado, né, no seu estilo de escrita. Você comentou um pouco, mas se você aprofundasse mais de que forma ela tem influenciado, e também, né, a fibromialgia, essas outras doenças, de que forma a gente consegue observar isso no seu escrita e na forma como você escreve. Então, acaba que hoje a minha expressão poética ela assume uma significação muito própria por esse lugar particular que eu ocupo no mundo. A minha vivência física ela é realmente marcada
por dor física proveniente da fibromialgia e por dor emocional proveniente da depressão. O meu corpo é um corpo que sempre está em agonia. Quem me conhece sabe, quem já teve a oportunidade de assistir uma aula comigo ou de conviver comigo, sabe que eu sempre vou dizer para os quatro cantos do mundo ouvir: a vida é martírio, sofrimento e dor. E eu parto desse princípio que a vida é martírio, sofrimento e dor, porque a minha vivência é uma vivência marcada em martírio, sofrimento e dor. Porque eu sempre estou em constante agonia. Quando o meu corpo não dói, a minha mente está em sofrimento. Quando a minha mente não está em sofrimento, o meu corpo dói. E quando um dos dois está disfuncional, os dois dói juntos. Então, a dor é algo muito marcante na minha existência. E exprimir isso através da poesia foi uma grande questão para mim. Se hoje eu estou vivo, se hoje eu consegui superar a minha pulsão por morte, o meu ímpeto em morrer e deixar de existir, que é um ímpeto muito forte, é um desejo muito natural à minha existência, é deixar de ser, que é deixar de sofrer, em verdade, já que eu entendo que o fim da existência é o fim de tudo. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu consigo resistir a esse sentimento, que é um sentimento tão inexorável, é um sentimento tão doído, no final das contas, é porque a poesia me possibilitou isso. É porque eu consigo expor esse sofrimento, eu consigo expor essa dor, eu consigo expor esse sentimento, que é um sentimento muito, muito caro para mim. Ele é uma tragédia. Eu, inclusive, digo isso na folha na orelha do livro, que a minha vida poderia ser uma tragicomédia, não fosse o fato de ser tão doída. São muitos altos e baixos, são muitos momentos de dificuldade, são muitas questões de saúde pungentes. E saúde, o meu corpo hoje é 67 quilos menos gordo do que foi há um ano atrás. Então, saúde, para quem me conhece, é uma questão que sempre está martelando. Eu sempre tenho um problema novo que aparece aleatoriamente e que requer tratamento, requer cuidado, requer medicação. E que constantemente eu estou nesse confronto, nessa luta por manter-me saudável e ter o mínimo de qualidade de vida, já que o meu corpo me nega isso constantemente, já que a minha mente nega isso constantemente também. Mas é muito importante para mim essa perspectiva de que a arte pode salvar vidas. E a arte salvou a minha vida. E eu espero que com o Insônia, de alguma forma, eu consiga também tocar pessoas que estão em sofrimento, pessoas que têm depressão, pessoas que estão num estado de vulnerabilidade, seja por conta da pandemia, seja por uma questão anterior, que consigam encontrar um pouco de conforto, um pouco de refúgio nas minhas poesias, porque viver dói. E por mais difícil que seja admitir isso, é nessa dor que a gente tem que aprender a significar. É entendendo que todo esse sofrimento, ele pode ter um propósito, e esse propósito nós que podemos atribuir na nossa prática social, na nossa forma de fazer, na nossa forma de cuidar do outro, na nossa valorização do outro. Eu tenho pessoas que são muito preciosas para mim. Eu tenho relações que são muito caras para mim. Eu valorizo muito as minhas relações porque eu entendo que cada pessoa que contribui para que cada pessoa contribui para que eu esteja aqui hoje. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui porque eu tenho amigos, porque eu tenho uma família, porque eu tenho mesmo com todos os problemas que circundam a minha realidade, eu tenho pessoas ao meu redor que me apoiam, eu tenho professores que me apoiam, eu tenho pessoas incríveis e que me ajudam muito a estar aqui. E a poesia, a arte e a poesia são uma das formas que eu encontrei para abrandar o meu viver, para acalentar a minha existência. Sim, sim. Acho muito importante, né, você poder dizer isso e você reconhecer, né, o quanto a arte tem esse papel transformador mesmo na sua vida, junto com todas essas pessoas, nessa rede, que você tem, né, essa rede presente na sua vida, seus muitos amigos e esses pontos mesmo de força e de apoio. Eu queria saber, você falou um pouquinho, mas o Insônia, né, ele tem mais de 80 poesias, se não me engano. É isso, tá correto? Sim, são Escrita? 87 poesias no ensino. Sim. E aí você fala sobre insônia, depressão, existencialismo e também sobre tabus sociais, né? E Sim. você falou um pouquinho do papel social, mas queria saber se você quer complementar, assim, se você enxerga, né, um papel social no livro e qual seria ele? Assim, né? Então, o insônia, para além dessa questão, as questões em torno de depressão, de tristeza, de melancolia que circundam a minha existência, que podem servir de inspiração e podem servir de refúgio para outra pessoa, ele também parte dessa crítica ao nosso modelo de sociedade. Hoje, na pessoa que eu sou hoje, em 2020, eu entendo que nossa estrutura social é uma estrutura social absolutamente controversa. A nossa sociedade é um modelo de sociedade que adoece as pessoas, que culpabiliza as existências, que
nega o direito de ser do outro. A estrutura racista, a estrutura sexista, a estrutura misógina, a estrutura LGBTfóbica. Então, no final das contas, as somas dessas forças, que são forças opressoras, elas fazem com que os indivíduos que estão condicionados, eventualmente, à macroestrutura, eles sofram por muitos motivos diferentes. Nós nos culpamos e nos responsabilizamos por questões que não são nossas. E isso faz com que adoeçamos e de formas muito violentadoras. E que, além de adoecer, nós não podemos falar sobre isso. Você não pode vir no seu Instagram e falar que tem depressão. Você não pode vir no seu Instagram e falar que tem ansiedade no nível patológico, que você toma um ansiolítico, que você toma um antipsicótico, que você tem uma depressão resistente. Nada disso é falado. Tudo isso é tabu social. E quando no Insone eu abordo questões que são sensíveis, é de uma maneira muito propositada, é de uma maneira muito consciente de que a gente precisa falar. A gente tem que desmistificar essa coisa de temas que não podem ser pautados. Qualquer tema pode ser pautado, desde que com responsabilidade, desde que com respeito ao outro, desde que sinalizando que no processo pode ter um gatilho, pode desencadear uma crise, um momento de reflexão, sabe? Então, no final das contas, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que o princípio da responsabilidade afetiva e que inclui responsabilidade no ato de fazer poesia também, isso é muito importante para que a gente consiga abordar essas questões. Então, no Insônia, quando eu falo da artificialização da contemporaneidade, eu falo de uma sociedade que cada vez mais media as relações e agora, nesse contexto de pandemia, a gente está fazendo o lançamento de um livro físico através das redes sociais, mediados por um smartphone, de forma artificializada, que isso também pode adoecer as pessoas. Eu falo no tabu social de questões muito sensíveis, como, por exemplo, pedofilia, como a violência contra a mulher, e que são faladas de uma maneira, inclusive, muito rebuscada e propositadamente de maneira rebuscada, para que não seja um tema falado de maneira banal ou superficial, para que você tenha que parar para ler e entender do que está sendo falado. E existem muitos tabus, desde a morte à prostituição, e no final das contas são tabus que não são falados. Mulheres morrem no Brasil, vítimas do processo de prostituição. Existem pessoas que legitimamente exercem a profissão como prostitutas, isso é legítimo, mas existem muitas mulheres que são condicionadas a serem prostitutas como única forma de sobreviver. Existem crianças que são abusadas sexualmente num nível gigantesco no Brasil. É abusada por pessoas próximas que cometem pedofilia. Existem pessoas que cometem necrofilia. Existem tantas formas de violência na nossa sociedade que não são faladas, para além dessas violências sociais que a gente atualmente tem escancarado e que é muito importante que se escancarem. Mas existem outros aspectos. É um livro que vai falar, então, de todas as questões sensíveis, de todas as questões controversas e que são muito difíceis de serem abordadas no cotidiano. Eu acho que ninguém gosta de falar disso no dia a dia, até para não vir um sentimento ruim, não vir um sentimento melancólico, porque quando a gente se dá conta de que essas coisas existem, vem uma tristeza. É muito triste reconhecer que existe alguém sofrendo em depressão continuamente. É muito triste reconhecer que existe alguém próximo da gente que está em sofrimento. Nós não somos profissionais de saúde. A gente não tem a solução para os problemas alheios. A gente não. Agora a gente está em Setembro Amarelo, por exemplo, e é um momento muito sensível para a nossa sociedade, porque, por um lado, é uma grande campanha de conscientização a respeito do suicídio, e o suicídio é uma realidade brasileira, o suicídio é uma realidade na pandemia, os índices de suicídio têm quadruplicado nessa pandemia, as pessoas estão morrendo cada vez mais, cometendo suicídio, morrendo de tirar a própria vida, e isso é um processo histórico, e que na pandemia, seja por solidão, seja por falta, por questões inúmeras. Não vou enumerar aqui o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Mas nas campanhas de Setembro Amarelo, a gente tem que ter também responsabilidade afetiva com a pessoa que se disponibiliza a falar e ajudar, e a forma como a gente também combate essa lógica. Porque existe uma tendência hoje na rede social de falar, nós temos que... eu não vou disponibilizar o meu chat porque eu não sou profissional de saúde. Mas, gente, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem tristeza de nível patológico, uma pessoa que é ansiosa de nível patológico, só de você ouvir o que ela tem a dizer, já abranda muito a emoção. Sabe, de você se colocar como um canal de escuta. Claro que você não vai conseguir resolver os problemas dela, você não vai impedir o suicídio, mas você tem que tomar cuidado na forma como você coloca isso, porque coloca a pessoa que tem uma doença mental como se fosse alguém disfuncional.
alguém que está à margem e que só quem pode resolver é o profissional de saúde. Não é bem assim. Falar do Setembro Amarelo, e no momento de pandemia, é muito caro, porque a gente está falando de pessoas que estão morrendo por solidão, pessoas que estão morrendo porque não têm contato com outros seres humanos, porque a depressão está assim, tomando nível patológico e não tem. Agora já se tem as clínicas abertas, mas no início da pandemia não se tinha profissionais de saúde atendendo em clínicas. Você tinha que fazer uma teleconsulta e a experiência de uma teleconsulta, por exemplo, é outra experiência. Então tem muitas questões complexas aí. E é muito importante que a gente fale disso no cotidiano, não de maneira a banalizar e tornar meme e ridicularizar, mas no sentido das pessoas se educarem e tomarem consciência que é uma realidade brasileira que os nossos jovens estão adoecendo, é uma realidade brasileira que as pessoas têm depressão, que as pessoas têm ansiedade e que isso precisa ser tratado, precisa ser acompanhado e que no final das contas a gente precisa juntos lidar com esse problema enquanto sociedade, porque não esqueçamos, existe um senso de coletividade que deve ser zelado e com pessoas que vivem em grupo, que vivem coletivamente, a gente também tem que pensar em soluções para as minorias que são, nesse caso, as minorias que sofrem de problemas de saúde mental. Sim, sim, concordo com você. Assim, é importante a gente falar, né, sobre esses tabus, sobre racismo, sobre suicídio, sobre essas questões, sobre Branquitude. pedofilia, porque se a gente não fala, a gente finge que esse problema não existe. E aí a gente nega essa situação. E negando, o problema permanece, porque não é não falando que o problema se resolve. Então, pelo menos falar é o primeiro passo para dizer, olha, isso existe, isso está acontecendo, e a gente precisa já arranjar formas de combater. Então, eu também concordo da importância, né, que a gente possa falar sobre esses assuntos que são inquietantes, que incomodam, mas que é necessário que a gente possa falar para poder pensar sobre isso e poder, né, evoluir enquanto sociedade. E, assim, agora eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Já temos 55 minutos de live. É, Nossa, passando voando. sim, a gente pôde te ouvir, o que é muito bom. E assim, eu queria agradecer e também dizer o quanto eu tô feliz de poder estar aqui, de poder estar te ouvindo, de poder ver todas essas pessoas com você, e poder dizer que assim você tem essa rede. Mas eu gosto de frisar isso, que você tem tantas pessoas que gostam, que se importam, e que estão muito felizes aqui de ver você, esse lançamento do Insônia, né? De ver você enquanto escritor, de ver você essa conquista. Eu, inclusive, estou muito feliz por ter acompanhado essa sua trajetória, com a sua dedicação, o seu empenho com a sua obra, com a sua escrita. Você sempre foi muito cuidadoso, está lançando um livro independente, a gente sabe como é difícil no país lançar um livro. Então, muito feliz com tudo isso. E eu queria, né, pedir para você escolher uma dessas poesias do Insônia e ler para a gente, né, para poder encerrar aqui com chave de ouro. Também agradecer a todo mundo que pôde estar aqui, passou muitas pessoas, muita gente, que mandaram várias mensagens lindas. E aí é importante, né, que a gente possa levar alguma coisa dessa live, dessa conversa, que é importante de discutir, e que a gente possa, né, apoiar, marcar esse momento, né, essa live também vem como registro desse momento, e também visibilizar essa obra, né? Esse escritor jovem, mas que já está falando sobre coisas tão importantes. E meu amigo, né? Muito É obrigado, importante minha dizer amiga, isso. por ter mediado esse momento de lançamento do meu livro. É muito importante a sua presença aqui. Eu fico muito feliz que você tenha, inclusive, tomado a iniciativa de me propor essa live a partir de você. E sem você, essa live não teria acontecido. Então, muito Comemorar as obrigado conquistas. e por todo o apoio que você tem demonstrado ao longo da minha vida, porque você é uma amizade muito, muito preciosa para mim, muito cara mesmo. Então, muito obrigado por ser quem você é, por ser minha amiga. Nesse sentido, eu também agradeço a Jason Levi e ao Fábio Santos, que são os meus dois outros amigos preciosíssimos, meus três pedaços fundamentais da existência, sem os quais eu não estaria aqui hoje. E aproveitando esse momento de agradecimento, eu quero agradecer aos 10 primeiros leitores que compraram meu Insone, os 5 que compraram a versão física, que ele foi recém-lançado agora nessa semana. E professora Zilda Paim foi a primeira compradora da versão física, muito obrigado. Ao Augusto Almeida, primeiro comprador do meu livro do e-book e também o segundo comprador do meu livro físico. O Flávio Bonfim, que comprou também o meu livro, muito obrigado, Flávio. Eu fiquei muito feliz com o seu gesto. A Cida Ferraz, professora também de Relações Públicas da UNEB, muito obrigado. Eu fiquei muito contente com
a compra também. E ao Igor Baixas, meu leitor antiguíssimo, inclusive já citado anteriormente, meu obrigado. Aos compradores do e-book, eu cito o Augusto, o Jorge Almeida, o Jorge Guedes, o Marcos Conceição, o Alex Santana e o Não Rodrigues, que foram os 5 primeiros a comprarem o meu e-book, e eu fiquei muito feliz também. Aos leitores, a minha avó, Esmeralda Castro, que ela leu meu Insone, ela se propôs a ler. Minha avó é uma pessoa que não lia um livro há muitos anos, e ela pediu para ler o livro. Eu emprestei o meu livro físico para ela, que só tinha uma cópia dele, e ela leu ele. E foi muito importante para mim essa leitura, para ela me entender um pouco melhor. A Poliana Santana e o Luiz Lucas, que também leram meu livro. E ao Adriano também, que está aqui, ele também já fez a leitura do Insônia em outro momento, e é muito importante para mim essas pessoas. E os meus amigos, Jason, Fábio, você, Aniele, ao Jorge, a Luana, o Magno e o Rodrigo, um beijo. Muito obrigado por vocês serem maravilhosos estarem aqui hoje. Aos todos os presentes, ao Fabrício Figueiras, ao Fabrício Alcântara, ao Reinan, ao Stephanie, às várias pessoas. Eu não vou conseguir citar todo mundo que está aqui, mas a gente está aqui. Minha mãe, Ana Cláudia, que está aqui presente. Meus professores do IFBA e os professores que historicamente me acompanham, da UNEB também estão aqui presentes. Muito obrigado. E a todos os demais, eu agradeço. Para a gente encerrar, então, eu vou ler uma poesia do meu Insone. Eu vou ler uma poesia que, para mim, é muito cara. Ela está no meu conceito 2, a inexorável depressão. Ela se chama Fuga 2. Onde está o eu? Vamos lá. Foragido de seu casebre, tornou-se refugiado da tragédia. Habitando a casa da indiferença, alimentou-se de apatia. A fome de amor preencheu com melancolia. Tomando cada gota de ironia, cobriu-se com desilusões. O frio tenebroso que lhe partia a alma, esperança, sufocou-a com artimanha entre as mãos. Gozou fervorosamente, deleitando-se em sofrimento. Adormeceu, inebriado em desespero. E foi no ímpeto dos sonhos onde encontrou, pela primeira vez, o eu. Despertou em águas etéreas, nadou sobre o mar das mágoas. Afundou em coisas não ditas. Resgatado pelo arrependimento, quis nunca mais se afogar. Fugiu, abandonando a tragédia, desejou trilhar o caminho da serenidade. Mas, optando por espinhos, refugiou-se na solidão. Agarrado na descrença, imerso nos confins da sua dor, viu-se posto diante do abismo. Adentrou lado a lado com a sua depressão. Encontrou no refúgio escuro a criança regozijante de outrora, os laços rompidos pelo convívio, a família jamais amada. Apagou, e em seus sonhos novamente encontrou o eu, homem esfolado de alma ensanguentada, repleta de melancolia. E com este último verso e com esse poema que para mim é tão importante, eu encerro a live de hoje agradecendo novamente a Aniele e a todos vocês presentes pela presença. Muito obrigado pelo apoio, por estarem aqui hoje, por ter acompanhado essa 1 hora de live. Foi muito importante para mim. Comprem o Insone, leiam o Insone, indiquem o Insone, compartilhem eles com o mundo. Eu espero que ele possa tocar outras pessoas e que essa história possa se multiplicar e se reproduzir no mundo. Um grande beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Dá pra quê?